Fala aí, tricolor, saudações tricolores, tricolores de toda a terra, ainda estão aí no clima de ontem do Maracanã, da apresentação do Thiago Silva, tá aí de ressaca, você que tá aí de ressaca aí, como é que tá? Tá se recuperando, tá bem? Então, hoje a gente vai fazer aqui um react da repercussão do Thiago Silva, né, da contratação do Thiago Silva junto à imprensa esportiva. A gente vai trazer para vocês aqui a reação dos principais veículos de comunicação e a gente vai opinar em cima do que eles vão falar aí. Fica aí que só está começando o nosso Flu em Foco com o react das opiniões dos jornalistas sobre a contratação do Thiago Silva. Fica aí. É isso aí, agora em definitivo, para a gente falar aí dessas repercussões aí, né? Como é que a imprensa tratou a questão da contratação do Thiago Silva. Já vou adiantando que a forma como reagiram foi bem positiva, tá, gente? Muito positiva, assim, quase que esmagadoramente. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes de mais nada, aquilo que eu sempre peço a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Isso faz toda a diferença para o trabalho do Resenha quando vocês deixam um like. Vocês dizem para o YouTube que esse conteúdo é bom, que esse canal é legal. Então dá essa força pra gente aí. E vamos embora agora começar aqui a ver os vídeos, né? Que a gente preparou para vocês aqui com a repercussão da imprensa esportiva sobre a contratação do Thiago Silva. A gente vai começar aí com o Charla Podcast. A galera do Charla Podcast aí reagindo, né, pra gente aí. Reagindo a essa contratação do Thiago Silva. E já levantam aí um tema de que, ó, é o melhor jogador do Brasil? É o melhor zagueiro do Brasil? Tá falando aqui. Vamos embora ouvir aí, vamos embora repercutir o que a rapaziada do Charla tá falando aí. Vambora. Pra caralho. Porque a gente não falou. O melhor... Indiscutivelmente, chega ao Fluminense. O melhor zagueiro do Brasil. A gente não falou depois do anúncio, né? Mas já tinha falado antes. Mas vamos falar de novo. Mas a pergunta é essa. Chega o melhor zagueiro? Eu fui levantar essa lá na rádio, galera. Melhor zagueiro, 39 anos. Só uma coisa, galera. Ele falou que foi levantar essa questão na rádio, o pessoal falando 39 anos, não sei o que lá. Cara, chega a ser ridículo, né? Essa questão de idade, é por isso que eu bato tanto de frente quanto a isso. Não tem idade, né? O Thiago Silva tá jogando um futebol de alto nível na Inglaterra, gente. E ele só não era titular absoluto porque o Pochettino tinha um problema com ele lá. Eles tinham um problema de convivência que tirou o Thiago Silva praticamente da titularidade contra a vontade da torcida. Então, assim, o cara que fala esse negócio de 39 anos pro Thiago Silva tá de brincadeira, tá? E, ó, esse negócio de protegido por direitos autorais é pra não dar nenhum problema pro canal, mas dá pra vocês verem um pouquinho e ouvir, né? Vambora. Não, ele é o melhor. Ele chega indiscutivelmente ao Fluminense, o melhor zagueiro do Brasil. Então, ele é o melhor zagueiro da minha geração, pô, que assistiu assim. Isso é a geração. Mas como é que ele chega agora? Então, como é que é na escola de samba mesmo? Todo mundo parte de 10, né? Parte de 10. E ele vai perdendo. Isso. Exatamente. O Thiago Silva é isso. Ele chega perdendo. O Thiago Silva ele chega como o melhor. Agora, ele vai dizer se ele vai continuar sendo o melhor ou se ele vai... Mas eu acho que tem algo que pode prejudicar ele, que é a dupla de zaga. Qual vai ser a dupla de zaga dele? Qual vai ser a parceria dele? Ele vai ajudar... Eu não iria de jeito nenhum de Felipe Melo e Thiago Silva. Eu não iria. Mas hoje... Então, galera, essa tem sido a grande crítica que a gente tem visto aí nos comentários, né, nos vídeos que a gente conseguiu recuperar aqui, que é a questão do Felipe Melo na zaga com o Thiago Silva, porque o Felipe Melo não aguenta mais. E aí a galera vem com essa discussão também da questão da idade, que eu acho que não se aplica ao Thiago, mas que pode prejudicar o Thiago, né? Então, a questão da dupla de zaga. Vamos ouvir aí, ele vai falar um negócio legal do Marlon que eu concordo. Zaga quarentona. Eu não iria. O almanaque da bola manda que ele tenha um companheiro mais jovem e que tenha qualidade para acompanhar ele. Eu sei assim, qualidade, mas um pouco mais viril. Seria o que aconteceu nos anos 90. Disposição. Pô, cara, se o Marlon voltasse a jogar... Eu conversei ontem com o Tricolor que falou isso. Pô, o Marlon tem que voltar mas ele é mais pesadão. Eu concordo, ele é mais pesado. Não é tanto de combate fora da área, de correr pra cobrir lateral. Essa é a parte. Eu só tenho O Marlon não é rápido, você fala. Não, eu acho seria um zagueiro mais veloz. Eu acho que seria o Nino, né? O Fabrício. O Nino seria perfeito pra Acho ele. que a principal questão hoje do Thiago Silva, cara, é saber como ele vai se adaptar ao calendário do futebol brasileiro e seus compromissos e viagens malucas e, enfim. Porque qualidade é inegável. Ele é o melhor zagueiro do Brasil. Ele é o melhor. Galera, só uma coisa, esse negócio de calendário também é controverso, tá?
Na Inglaterra, os jogadores jogam todo final de semana e todo meio de semana. Então, é praticamente o que joga aqui no Brasil. Se vocês pegarem a quantidade de jogos que ele fez pelo Chelsea e comparar com a quantidade que ele fez que se faz aqui no Brasil por ano, cara, é praticamente a mesma quantidade, tá? O Brasil aqui tem um pouco mais de jogos, coisa de 6, 7 jogos a mais, mas não é tanta diferença assim não, tá? Eu acho um pouco mito isso daí, tá bom? Mas vamos lá. Ele chega como melhor agora. Se ele vai se manter como melhor jogando aqui, ele vai o melhor disparado. E eu acho que quem não acha isso, pode ser que ele chegue aqui, o Rames Rodrigues chega no São Paulo. Mas o Rames veio da Olympiacos. Não é. Igual o Marcelo. O Thiago vem jogando em altíssimo nível. Mas agora, eu acho que quem afirma que o Thiago Silva não chega ao Brasil como o melhor zagueiro do Brasil, porque tá com dor de cotovelo. Porque assim, não, o cara vai falar assim, não é o melhor do Brasil. Eu acho. Eu acho que tu já falou que ele acha que é o melhor do Brasil. Lateral esquerdo também. Marcelo, achava mesmíssima coisa. Então. Mas aí ele tem que apontar quem é o melhor que ele. Se o cara que fosse achar isso, ele tem que falar, Thiago. Não tem. O cara tem que falar assim, eu não acho ele não. Porque fulano tá jogando pra caralho. Mas vamos supor o Gomes não vive o melhor momento dele. O pior momento dele. Exatamente. Nós temos aqui 4 opiniões parecidas em relação a isso. Vamos lá, o Fabrício é da seleção. Vamos supor que o sistema defensivo do Flamengo caiu muito. Vamos supor que a gente tivesse uma opinião diferente e achasse que o Thiago Silva não chega como o melhor zagueiro do Brasil. O Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Thiago Silva? Não. Mesmo se estivesse jogando mais. Até mesmo o Gustavo Gomes, que não vive sua melhor fase no Palmeiras, não é melhor que o Thiago Silva. Mas não, mais a prancheta pra gente ver. De repente, se você for um pouquinho mais pra trás... agora, galera. PVC vai mostrar como o Thiago Silva vai jogar. Perfeito. Então, o passe vai sair daqui com a qualidade rara. O passe curto e o passe longo. Com mais qualidade do que o Nino. O Fluminense tem tido uma dificuldade gigantesca para repor a saída do Nino. E o Thiago Silva repõe com muita vantagem. O Thiago Silva é mais jogador do que o Nino. Com certeza. Claro que tem a questão da idade. Não da idade do Thiago Silva. A idade do sistema defensivo. Porque todos estão acima dos 30 anos, né? Todos estão acima dos 33 anos. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. E aí tem dificuldade porque o André está machucado por um bom tempo. E aí o Fábio Arruda mandou um superchat. Valeu, Fábio. A idade média do Chelsea é de 23 anos. A do Fluminense é bem mais alta. Isso diz muito sobre o Thiago Silva no Fluminense. Alguém, e aí ele coloca entre parênteses, o Felipe Melo tem que sair. Você concorda que o Felipe Melo tem que sair? Não, eu acho que vai ser um trabalho que vai ter que ser cuidado pelo Diniz. Mas ninguém tem que sair nesse momento. Primeiro você tem que fazer o time jogar. E depois tem uma outra coisa. O Chelsea, com média de idade de 23 anos, terminou o campeonato inglês no ano passado em 10º lugar. O Chelsea está morando em 10º lugar faz 3 anos na Inglaterra. Não é por culpa do Thiago Silva, nem por culpa do Pochettino. É por questão de você ter a venda do Abramovich e não teve uma gestão coerente de lá para cá. Então, o Chelsea virou um cemitério de meninos enviados para lá, como o Ângelo, jogadores que foram para o Chelsea que não ficaram lá. Tem trabalho a fazer. Não tá você falou que é muito importante, que isso aí desmistifica um pouco a questão da idade, galera. Que é o seguinte, você tem um monte de jogador jovem no Chelsea e o Chelsea não consegue fazer uma temporada sequer bem, né? Nas últimas 3 ficou atrás da 10ª posição. Com um monte de jogador jovem. A questão não é jogador jovem, é a qualidade dos jogadores. Claro que se você puder aliar a jovialidade com a qualidade, porra, é o perfeito, né? Mas o Thiago Silva era destaque num time de garotos, né? E não é porque o Thiago Silva era apoiado pelos garotos, é porque o Thiago Silva é muito acima dos moleques. Mais ou menos isso que o PVC quis dizer ali. Mas vamos lá, vamos ver agora aqui o pessoal do Sport TV falando sobre o Thiago Silva. Né, Alex? Por mais que o Thiago seja um ótimo zagueiro, se ele ficar exposto junto com todo o time, como o time do Fluminense hoje está, né? Cedendo muitos espaços, ele for obrigado a correr para trás, atrás de atacante, vai ser difícil, inclusive, para o Thiago. Ele pode ajudar muito na saída de bola e tal. Para o Thiago jogar no nível que ele joga na Europa, o time tem que estar mais coeso, mais próximo, para ele ter que correr menos atrás dos atacantes. Eu acho que até nisso ele tem... só uma coisa, o rapaz que está apresentando fez uma análise das dificuldades que o Thiago Silva pode encontrar perfeita, tá? O Alex vai falar agora um pouco aí, mas não vai dizer nada, vai só elogiar o Thiago Silva. O que esse rapaz falou aí, eu tô com ele, o apresentador.
ele falou que os espaços que o Fluminense deixa, a necessidade de correr para trás o tempo inteiro, né, isso pode prejudicar o Thiago Silva. O Thiago Silva pode não resolver esse problema do Fluminense, porque isso não depende só do Thiago Silva, isso depende do sistema tático e do próprio Fernando Diniz. Então, o rapaz aí foi muito bem, assim, na minha opinião. Mas vamos ver agora o que o Alex vai falar aqui. Tem esse tamanho de poder também ajudar o treinador, o time, até taticamente, para poder trazer essa bagagem toda que ele tem de vida. E, igual ele falou, óbvio que não vem para brincar, sempre foi um cara super sério, competitivo, profissional extremo, e vai seguir sendo assim. Parabéns ao Fluminense, ao torcedor do Fluminense, porque receber ídolo assim é muito legal, realmente. Receber a família, até a esposa, né, a Belle, isso ajuda muito nessa decisão, porque tem os filhos lá, a família já estava lá, enfim. Mas, assim, Thiagão, Capita, uma boa sorte para você, e boa sorte no sentido não de... Boa sorte contra a lesão, contra o olho gordo, contra qualquer coisa, cara, que você possa produzir realmente tudo isso que você... se ele tiver saúde... Poxa, e outra, uma decência de pessoa, ele é um doce de pessoa, um cara muito simples, que tem muito também para a nossa parte social, Felipe, a gente fala isso com o futebol, ele se comunica, o Thiago é um baita comunicador nesse sentido, bela festa, dor bonita, é legal. Às vezes muitas vezes a gente eu ouvi no futebol que não tem amor à camisa por causa do dinheiro, e não é, você vê que tem. Às vezes é possível, às vezes não, mas é muito legal esse tipo de retorno e vai dar muito certo e valoriza muito o próprio Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro. Para nós vai ser muito bom aqui, viu? Um dos zagueiros que eu mais gostei de vir jogar, né? A gente vê todo esse movimento do... Agora é ESPN, galera. Recebendo um ídolo e muito empolgado pelo que ele pode fazer. O Thiago é um jogador que beira os 40 anos, mas ao mesmo tempo... tem desempenhado, tem demonstrado que está muito bem fisicamente, tecnicamente. No Chelsea, embora tenha perdido espaço, mas muito pelo momento do clube, ainda numa fase de transição, de remodelação de elenco, mas quando foi acionado, quando precisou jogar, foi muito bem, manteve o seu nível, à exceção de uma ou outra partida. Então, o Thiago Silva é um jogador que, pelo lastro, pela história que tem com o Fluminense, pode repetir o que fez o Marcelo na temporada passada. Chegar, elevar o nível do time, a qualidade técnica na saída de bola e, quem sabe, finalmente coroar a trajetória dele, não só no Fluminense, mas no futebol mundial, com um título pelo time tricolor. É uma contratação grandiosa, Abel, uma das principais contratações do mercado brasileiro por tudo que significa o Thiago Silva para o torcedor do Fluminense. Acho que o lado mais legal da história é que não é só passado, né? Ele tá num momento bom para a idade dele. É claro que não é um jogador que o Fluminense vai contar por 5 anos. Você está com 40. Mas ele chega num momento, inclusive, em que o time pede alguém assim, desde a saída do Nino. Verdade. O zagueiro com inteligência para entender o jogo do Diniz. Ele deve ser muito útil. Já chega testado e aprovado. Ele chega ídolo, né? Ele chega já um ídolo do Fluminense. A passagem já faz muito tempo, mas é um jogador que se destacou, tem essa identificação que não ficou, ela não está sendo retomada agora só, ela continuou. A mulher dele nas redes sociais era muito ativa, às vezes ativa até demais, deu uns problemas, mas o fato é que ele sempre falou do Fluminense, da relação com o Fluminense, de que ele é tricolor. E é para acertar, porque nós temos falado aqui, todo mundo tem observado, o Fluminense tem apresentado alguns problemas defensivos nesse ano, principalmente, né, com a saída do Nino. Alguns, ou muitos, né? Muitos, né? Obrigado, Breno. Você tem razão. Muitos problemas defensivos. Essa chegada dele tem tudo para acertar, para acabar com esses problemas? Ele, tecnicamente e do ponto de vista da inteligência de jogo, é um jogador ideal para você pensar em repor essa lacuna, que desde a saída do Nino, essa foi uma lacuna, a gente falou de problemas defensivos. Eu diria que o Fluminense tem principalmente problemas defensivos, que é também um histórico do trabalho de Diniz, né? Eu acho que essa coisa do defensivismo, ou de defesa ser uma matéria que o Diniz não estuda com tanto afinco, já falei outras vezes disso aqui, ele vem para ser o cara que esse time pede. Vamos ver se na prática vai funcionar. Só uma coisa, galera, ele fala que o cara pergunta que na saída do Nino, ele coloca como se a saída do Nino tenha sido responsável pela queda estrutural do sistema defensivo do Fluminense. Cara, não dá, né? Se um jogador só representa uma queda estrutural de um modelo de jogo, alguma coisa está errada com esse modelo de jogo. Né? Então, assim, primeiro que eu acho isso impossível.
um jogador só ser responsável pela queda de um modelo. Tá? Segundo, que o Nino deixa assim, um hiato com a saída dele, né, pela qualidade que ele tinha, o Fluminense não consegue repor, obviamente, mas não dá para tudo ser a ausência do Nino. E o professor aí fala depois aí um negócio que eu achei que tá mais para isso, né? A questão do Diniz, historicamente, ser um treinador que tem, sim, dificuldade com os times dele no que se refere à ocupação de espaço. Sobretudo quando ele vai recompor defensivamente, que é um problema. O Eduardo Barros foi contratado para resolver esse problema e até agora o Fluminense teve uma melhora no ano passado e ano retrasado, mas esse ano voltou a sofrer muito com seus problemas defensivos. Mas vamos lá. Inclusive, esses problemas defensivos desse ano eles estão acontecendo principalmente porque a primeira marcação, que é a marcação sem a bola, ou a pressão pós-perda do Fluminense é muito ruim. Mas vamos embora. A amostragem recente dele é muito boa. Não é só um ídolo que está chegando para encerrar a carreira ou para vender camisa. Ele ainda tem futebol a oferecer para esse Fluminense. Eu acho que vai ser um feliz casamento de um time que pede alguém assim e de alguém que, a essa altura da vida, pede um time que precise do que ele ainda tem a oferecer. A Pretinha também está feliz. Pretinha. Pretinha, o nome daquela... É aquele cachorrinho que viralizou. O cara filma ela vendo o jogo do Fluminense, quando sai o gol, ela sai correndo, comemorando. Essa? Que maravilha. Virou símbolo, né? E você vê que o Thiago Silva, ele foi 5h30 mais ou menos a chegada, e eram umas 6 e pouquinho, quando ele saiu ali e apareceu na frente da torcida. Eu acho muito legal ele ter tido essa paciência depois de uma viagem longa, vindo da Europa, chegando a hora que chegou. Tem gente que não tem esse, eu tô falando assim, você vai me dizer provavelmente, não fez mais que obrigação. Tem um monte de gente que não faria. Não é isso, não é obrigação nenhuma, não. Eu acho que o grande barato... Eu acho muito legal isso. Eu concordo com tudo que já foi dito pelos companheiros, mas o grande barato é que, assim, essa relação torcida do Fluminense, Thiago Silva e uma coisa, galera. O Eugênio Leal vai falar um negócio muito legal sobre o Thiago Silva, a relação dele com a torcida do Fluminense. O Eugênio Leal, para quem não sabe, ele foi por muitos anos comentarista da Rádio Tupi e cobriu os times do Rio de Janeiro. Então ele conhece muito bem o Fluminense e conhece muito bem a relação da torcida com o Thiago Silva. Por isso que ele dá uma aula aí no que ele vai falar aí, que é bem interessante. Se liga só. Thiago Silva, a torcida do Fluminense, ela é muito forte. Ele não é um jogador qualquer. A torcida do Fluminense, eu vi post até sobre isso, né? Passou 16 anos esperando a volta dele. Quando ele sai, ele já é... Tanto que esse apelido monstro é de 16 anos atrás. É lá atrás. Ele participou daquela campanha de 2008, né, do vice-campeonato da Libertadores. Mas a trajetória dele, o que ele fala sobre o Fluminense, a importância do Fluminense na vida dele... O Thiago Silva quase morreu. Sim. Ele, quando foi jogar na Ucrânia, ele passou por um problema, uma tuberculose. Né? Que ele esteve internado durante um bom tempo, com dificuldade, ele foi desenganado, inclusive. Conseguiu dar a volta por cima, e o clube que abriu as portas para ele foi o Fluminense. Quando naquele momento ele diz que ninguém acreditava que ele pudesse se transformar num jogador. Ele já não era mais nenhum garoto, já estava com uma idade que, teoricamente, né, você já teria caminhado na carreira, e o Fluminense abre as portas para ele e constrói essa história. Então, ele tem muito amor pelo Fluminense, e a torcida do Fluminense venera o Thiago Silva. É que, às vezes, o torcedor de outros clubes não consegue alcançar. Então, você que torce para outro clube, procure um jogador assim que, embora não tenha passado tanto tempo assim no clube, que tenha construído um laço tão forte. Então, para ele, Abel, não foi obrigação, não foi favor nenhum. Ele estava desfrutando daquele momento. Maravilhoso. Ele estava, com toda certeza, a gente vai ter mais tarde, com certeza, a entrevista dele, falando, ele estava vivendo um sonho, que era um sonho dele voltar a jogar no Fluminense também. Né? De certa forma, voltar para a gente pode considerar a casa dele, depois de uma longa carreira, de muito sucesso, de muitos anos no futebol europeu, né? Sendo considerado várias vezes um dos melhores zagueiros do mundo, na posição dele, jogadores na posição dele. Então, o grande barato é que, além de toda a questão de dentro de campo, do que ele pode entregar, é aquela coisa, aquela magia do torcedor, da alegria, da paixão, do sonho, de uma cena que está acontecendo depois de tanto tempo que as pessoas ansiavam por essa cena.
o Thiago Silva vestido de novo com a camisa do Fluminense. Esse é o grande barato, que vai além daquela coisa normal do dia a dia do futebol. E provável muito melhores, mas um jogo de uma intensidade bem diferente. Agora também, o Rizek aí no Redação. É fundamental para ele. Ele volta para Redação Sport TV, galera. Onde se joga mais, mas o nível dos jogos, a intensidade é bem menor. Verdade. Os gramados também, acho que isso pesa muito para um jogador que fica fora tanto tempo e volta para o Brasil. E o número de jogos. Agora, é muito legal pensar a carreira do Thiago, né, Maestro? Porque ele é um cara que começou muito bem e ele só cresceu, né? Ele teve o problema no começo dele na Rússia, que ele teve a pneumonia. Depois que ele se recupera e ele começa a jogar, ele só cresceu. E assim, não teve um momento que você, o Thiago Silva não é mais o mesmo. Ele só cresceu, ele sai da Itália, ele vai para a França e ele continua no altíssimo nível, 2 Copas do Mundo em sequência, e aí todo mundo, não, vai fazer o quê no Chelsea? Se reinventou e teve, assim, temporadas incríveis de um time com muitos problemas, como é o caso do Chelsea, né? Um time que contrata muito bem, que contrata muito, mas que vem com problemas recentemente, e ainda assim ele conseguiu se destacar. E nessa possibilidade, e essa volta para o Brasil é porque ele realmente quis, porque a gente tem hoje o mundo árabe que ainda leva jogadores, mesmo ele tendo 39 anos, que quer levar um jogador como o Thiago Silva. Foi uma escolha dele. Isso é verdade. Também vai ser um privilégio. Tem a proposta da Arábia Saudita, do Al Nassr. O nível do Thiago Silva atuando aqui no futebol brasileiro. Então, eu acho que a festa de hoje ela é dupla, né? Porque é a celebração de um ídolo que está de volta e de um jogador de nível europeu para vir atuar na América do Sul. Mais um, né, André? Mais um. Isso é que é o melhor. Mais um. A gente está vendo, mesmo na idade dele, acho que vai ter tranquilidade mesmo para jogar pelo menos 2 temporadas em alto nível. O Fernando Diniz queria que ele jogasse terça já contra o Botafogo. Porque exatamente o Fluminense, assim, a instabilidade do Fluminense nessa temporada, eu acho que tem muito a ver com o sistema defensivo. Exatamente. Ele não consegue repetir a perda do Nino. Perdeu o Nino e perdeu o André depois, né, que também é o primeiro volante, e ele não consegue repetir a escalação da defesa. Cada jogo é uma defesa, é uma formação, enfim. E o Thiago... E defendendo e criando, né? Exato. Porque a defesa toma gol e também não tem a saída de bola qualificada como o Thiago com eles. Tem todas essas qualidades. Verdade, nesse não cria e não defende. Né? Todas. Cura, né, Loirão? Um cara que tem um respeito agora, Denilson, enorme show. No futebol europeu. Eu vi um vídeo na despedida dele com o Chelsea, ele se emocionando e também falando que não era um adeus, né? Que provavelmente ele pensa de repente, em trabalhar futuramente no futebol europeu, como um gestor, enfim, não sei qual que vai ser a opção dele, mas para nós aqui no Brasil, que viu o nascimento, né, do Thiago Silva no Fluminense, eu lembro que em 2008, jogando pelo Palmeiras, joguei contra o Fluminense, ele jogava com o Luiz Alberto, que era o zagueiro companheiro dele, já mostrava ali a qualidade técnica dele, não foi surpresa nenhuma tudo que ele construiu como atleta, um ser humano também que dispensa qualquer comentário. Agora, boa sorte nesse retorno. Acho, Thiago Silva, que você vai encontrar um futebol bem diferente daquela sua época, 16 anos depois. E eu sou uma pessoa que eu bato na tecla da longevidade. Ninguém permanece tanto tempo num só lugar se não for competente. Fato. E o Thiago ficou quase 16 temporadas na Europa e seleção brasileira, sempre muito elogiado pela mídia, pela crítica. Então, agora que ele seja feliz desse retorno ao Flu. E nós não estamos falando de um jogador encostado do futebol inglês, alguém que não vem jogando. Muito pelo contrário, alguém que está saindo do Chelsea porque o torcedor já não via a hora de se livrar do Thiago Silva. Muito pelo contrário. Na semana passada, no jogo contra o Aston Villa, o empate 2-2 fora de casa, o Thiago Silva é substituído na parte final do jogo e sai ovacionado pelo torcedor do Chelsea. Torcedor que escolheu o Thiago Silva como o melhor jogador da equipe na última temporada. Torcedor que muitas vezes lamenta o fato do Thiago ter chegado com 34 para 35 anos. Puxa vida, por que ele não estava aqui mais cedo? O Thiago Silva, que nessa temporada esteve presente em 34 partidas com a camisa do Chelsea. Aliás, ele vem jogando, ao longo da passagem desses 4 anos pelo Chelsea, ele sempre fez mais de 30 jogos. E na temporada atual ele é o defensor, ele é o zagueiro com mais minutos em campo, com quase 2.500 minutos em campo, até mais que 2.500 minutos em campo. Então o Fluminense traz um jogador que ainda hoje, com 39 anos de idade, vem jogando no mais alto nível na Europa e jogando com regularidade, de maneira consistente, convincente e estável na sua posição de titular na defesa do Chelsea. É uma contratação de impacto. É um grande nome e acho que será o melhor zagueiro em termos técnicos do trato com a bola, das valências como zagueiro que nós vamos ter aqui no nosso futebol. Se vai ganhar todos os títulos, se é o famoso
entrega as taças, vai dar super certo? Depende de uma série de fatores, até porque nós estamos falando de uma diferença grande. Inglaterra, Brasil, clima, gramado, pressão, arbitragem. A nossa é extremamente problemática, não que a da Inglaterra seja perfeita. Tudo isso, em compensação, o Thiago volta para um clube pelo qual ele tem muito carinho, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, tem ali uma gratidão, tem um respeito pelo clube, é muito querido pelo torcedor do Fluminense, sem dúvida. Chega depois de uma bagagem internacional imensa, de Milan, de Paris Saint-Germain, de Chelsea, vai adicionar a experiência de alguém que saiu do Brasil, rodou o mundo e venceu, um zagueiro vitorioso, experiência de Champions, experiência de Copas do Mundo nas costas. E aí... Então é onde ele vai jogar no time que tem uma porção de veteranos. Depois, agora vai vir um amargurado do Mauro César Pereira, mas que é o único que criticou negativamente o Thiago Silva, mas o que o rapaz falou aí da TNT, eu esqueci o nome dele, me perdoa aí, o rapaz, é isso, ele tá vindo pro Fluminense em altíssimo nível, ele não tá vindo pro Fluminense vivendo um momento ruim, ou porque o Chelsea não quer, ou porque o nível dele tá baixo, não. Ele tinha proposta, inclusive, de times ingleses para continuar na Premier League. Thiago Silva está vindo para o Fluminense em altíssimo nível para jogar num futebol que tecnicamente e fisicamente é bem inferior ao que se joga na Inglaterra. Cara, ele tem tudo para sobrar aqui. Eu tô com o rapaz aí. Agora vamos ouvir o amargurado do Mauro César. Eu até tinha pensado em não colocar o comentário do Mauro César aqui, porque claramente o comentário do Mauro César é clubista, né, e arraigado de rancor pessoal. Eu não sei o que ele tem contra o Thiago Silva, mas não é um comentário técnico, longe disso. E vocês vão ver aí a amargura dele. E depois eu vou falar por que esse comentário dele, na minha opinião, não é um comentário técnico, um comentário feito por um analista. Experiência de Copas do Mundo aí, nas costas. Agora E aí, então é onde ele vai jogar num time que tem uma porção de veteranos. A média de idade do Chelsea sem o Thiago Silva é de 23 anos. Quando ele joga, 25 anos. A média de idade do Fluminense, geralmente, é de 33 anos. 10 anos mais velho. Então ele está jogando no meio de um monte de garoto, uma molecada, né? E vai jogar do lado dos caras que têm mais de 40 anos. O goleiro, o Fábio, tem 43. Samuel Xavier, lateral direito, tem acho que 33. Felipe Melo tem 41. Soma Felipe Melo com o Thiago Silva já deu 80. 80. 80. O Marcelo tem 35 para 36. Cano. Assim, quer dizer, cara... Cano. Aí tem o Cano com 36, o Renato Augusto com 36. São vários jogadores veteranos, sabe? Então, um elenco muito envelhecido, né? Tem jogadores jovens também, mas a linha defensiva, essa é uma zaga de 80 anos. Então, uma coisa é você jogar do lado de jogadores jovens, né? Você sendo o cara ali mais experiente, outra é você jogar com outros caras mais velhos que você, sendo ele quase 40. Vamos fazer as contas aqui, Mauro. Então, galera, e o Vampeta ainda entrou na pilha dele lá, ainda deu voz a ele, ficou, vamos fazer conta aqui, ele fez conta e dava não sei quantos anos de idade. Só que assim, tem muitas incoerências nessa opinião do Mauro César. Primeiro, ele fala do Chelsea com garotos de 25 anos, como se o Chelsea estivesse fazendo uma grande campanha na Premier League. O Chelsea vem há 3 anos fazendo péssimas campanhas na Premier League, sequer se classificou para as fases decisivas da Premier League, e nem para a Champions League foi. Segundo, quando o Davi Luiz foi contratado para fazer a defesa com o Felipe Luiz e com o Rodrigo Caio, que cada jogador tinha mais do que 32 anos, ele não falou absolutamente nada, né? Achou uma ótima contratação, exaltou a vinda do Felipe Luiz, a vinda do Davi Luiz, a vinda do Rodrigo Caio, achou tudo isso muito bonito, né? O Rodrigo Caio, na verdade era o Pablo Mari, né, que era um pouco mais jovem, mas o Rodrigo Caio com 32 anos, o Felipe Luiz com 34, o Rafinha com 33, não tinha o menor problema, né? Não tinha o menor problema, que era uma defesa, inclusive, mais velha do que a do Fluminense, mas não tinha o menor problema, né? O goleiro Diego, né, com 34 anos, não tem problema nenhum, né? O problema é o Fluminense. Claramente, o Mauro César há muitos anos vem se perdendo, há muitos anos ele vem colocando o lado dele rubro-negro à frente de qualquer tipo de coisa. Era um ótimo comentarista que se tornou um clubista de marca maior, um cara que tem inveja dos seus adversários, dos adversários tradicionais, e o Fluminense é um clube que incomoda muito o Mauro, muito, mas muito mesmo. Então, essa análise dele é uma análise que não tem fundamento técnico, ele não está falando uma situação que envolve a parte tática, técnica dos jogadores, física dos jogadores.
Tanto é que ele cita um Chelsea que é um dos piores Chelsea da história do Chelsea dos últimos 20 anos, que tem uma média de idade de jovens, mas que não produz absolutamente nada. Então, assim, uma incoerência do começo ao fim. E quando era o Flamengo, estava tudo normal, tudo ótimo. Você ter Rodrigo Caio, você ter Felipe Luiz, você ter Diego, né, no gol. Era Diego o nome do goleiro? Agora eu nem lembro. Acho que era Diego Alves, né? Diego Alves e Rafinha na lateral direita. Aí não tem problema nenhum. Então, esse é o Mauro César. Mas, no geral, vocês viram que a repercussão muito boa, né? A imprensa, no geral, entende que o Thiago Silva que está vindo para o Fluminense é um Thiago Silva que ainda pode entregar um futebol de altíssimo nível, né? E eu não tenho a menor dúvida. Então é isso aí. Está aí repercutindo aí a imprensa brasileira sobre a chegada do Thiago Silva. Mais uma vez, parabenizar o Fluminense aí, o Mário Bittencourt pela essa contratação. Fala aí o que vocês acharam da opinião da galera aí. Várias opiniões diferentes para vocês poderem julgar, tirar suas próprias conclusões, dar a opinião de vocês. Vamos conversar aqui no chat, aqui embaixo. Dá a opinião de vocês agora aí, beleza? Vamos resenhar. E ó, se inscreve aí no canal, hein, galera. Tamo junto, saudações tricolores.